Testemunho de Robert Atsushi. Estava orando a Deus e fui direcionado ao país da Índia no mês de agosto de 2018. Irei escrever essas visões para relatar à igreja. 2 cristãos que congrega comigo foi nessa viagem. Entramos em um pedaço das trevas ao chegar nesse país. A sensibilidade negativa que senti ali é pior do que a dos países africanos que já viajei. Ali tem rituais aos demônios todos os dias durante 24 horas. É um país dominado pelo reino das trevas. Eu vi na visão uma mão negra gigante e peluda nos ares do céu perto das nuvens. Essa mão é de um grande principado que reina ali. Nesse país tem grande celeiro de almas aprisionadas. É um dos países que mais entrega as almas para o inferno. País de grande população, a maioria é hinduísta, morre e vai para o inferno. Doenças de ratos e das águas contaminadas têm matado esse povo. As enchentes trazem os bichos das ruas, contaminando as águas com bactérias mortais, matando a população. Um país esquecido pelos governantes, onde a população passa fome e ainda servem vários deuses. Os demônios da opressão, além de receber os rituais, oprimem aquele povo cego. Na visão eu vi milhões de demônios caminhando entre esses povos. São tantos demônios que eles passam perto da gente e sentimos o vento das suas presenças. Eu e os 2 missionários o sentimos passarem correndo e esbarrar em nossos ombros. Oremos muito naquele lugar. Eu vi milhões de pessoas com jugo sobre as suas costas. Na visão eu os via carregando uma pedra nas costas com pés e as mãos acorrentadas. Pelos os seus corpos também vi correntes presas em seus peitos e pescoços. Eu e os missionários oramos pela multidão de pessoas que foram à igreja. Eu tive uma visão que da minha boca e da boca dos missionários saiam pequenas espadas que cortaram as correntes e aquelas pessoas foram livres do jugo pesado. Houve muitas conversões, mas muitas pessoas não se converteram por causa de um guru. Ele fazia grandes sinais e pedia para as pessoas acreditar no seu Deus. Ele coloca as mãos sobre as pessoas, fazendo morrerem e depois voltarem em vida. Ele disse que estava ressuscitando aquelas pessoas. Ele sentia que podia tirar a vida e depois devolvê-la. Eu tive uma visão com um demônio que tirava a alma da pessoa, deixando o corpo morto no chão e depois devolvia aquela alma ao corpo. Esse demônio fazia tudo isso para dar autoridade para o guru, fazendo muitas almas acreditar nele. A nossa pregação não estava sendo ouvida por causa desse guru. Ele dizia que tirava a vida e devolvia, mas isso é obra dos demônios que ficavam com a alma das pessoas. Os demônios que tiravam as almas das pessoas não desciam para o inferno, mas ficavam vagando com elas. Eu vi um demônio que estava personificado em um ser de asas. Ele também tirava as almas dos corpos e devolvia. Não é só esse demônio que faz essa astúcia do engano. Existem vários demônios que operam esses sinais através desses mestres da filosofia hinduísta. Revelação sobre o ministério sombrio dos gurus. Cada grupo de guru tem um demônio que faz tudo o que eles querem. É homens que ficam conectados com os poderes das trevas o dia inteiro. Eles fazem rituais e falam mantras para alcançar um nível de espiritualidade muito profundo com as trevas. Se você não vive em santidade e não tem intimidade com Deus, não vá à Índia. Esses gurus somente com o vento de suas mãos conseguem arremessar uma pessoa para trás igual uma folha seca. Cristãos despreparados fizeram curso de teologia, pensando que os seus conhecimentos iriam ganhar almas nesse lugar. Muitos foram mortos pelas feitiçarias desses gurus. Missionários que não vivem a vida santa e não têm o Espírito Santo foram mortos pelas magias e estão no inferno. Esses gurus também são curandeiros e realizam curas extraordinárias.
O guru que eu vi estava atrapalhando a obra de Deus. Eu tive que fazer uma oração para bloquear o seu dom de cura. Ele não conseguia mais fazer milagres. O demônio que usa ele foi me visitar. Ele apareceu no meu quarto. Eu falei a palavra de Deus. É uma espada de 2 gumes. Saiu da minha boca e feriu o demônio. Da minha boca saiu uma espada de fogo e acertou aquele demônio que fugiu da minha presença. A palavra santa que sai de nossas bocas é como uma espada. Eu não queria atingir o guru, mas feri aquele que está por detrás dele. Minha guerra não é contra o guru, mas contra o seu Deus. O mestre dele perdeu essa guerra. Porque um dia uma pessoa morreu e o seu espírito desceu ao inferno. O guru tentou ressuscitar essa pessoa. O demônio tentou trazer a alma para dar vida a essa mulher, mas o próprio Deus não permitiu que a alma dessa pessoa saísse do inferno. O guru ficou frustrado por não ter conseguido dar vida àquela pessoa. Eu orei com os 2 missionários e o espírito da mulher voltou ao corpo. Jesus deu ordem para a alma da mulher sair do inferno e subir à terra para provar ao guru que ele tem o poder da ressurreição. Aquela mulher ressuscitou e o nome de Jesus foi glorificado. Eu disse ao guru: o Senhor não tem poder de dar a vida, o demônio lhe enganou. O guru se converteu a Jesus e disse que os demônios que trabalham para os líderes espirituais do hinduísmo estão arrebatamento às almas das pessoas para dizerem que tiram a vida e dão a vida. O guru disse que foi arrebatado por um demônio que tirou a sua alma e levou para a floresta. Ele permaneceu morto por 2 horas. Eu percebi que os demônios sentem inveja de Deus e agora resolveram arrebatar as almas para imitarem as coisas de Deus. Voltei para o dormitório alegre com a conversão daquele guru que me atrapalhava. Eu tive uma visão com 2 cristãos estudantes de teologia debatendo a palavra. 2 demônios assistiam às discussões rindo deles, até que um foi ofendido e ficou muito irado, o seu coração se tornou em trevas. E o que ofendeu ficou feliz por ter ganhado o debate e ria muito, mas o demônio o possuiu o seu corpo. O Senhor me revelou dizendo: todos aqueles que ficam felizes por vencer os debates humilhando seu próximo é possuído por um demônio. O outro rapaz que ficou irado também foi possuído por um demônio. O Senhor disse: os 2 demônios que assistiam os 2 cristãos os possuíram. O Senhor me mostrou em outra visão, um cristão amaldiçoando o outro por causa de debate. E na última visão eu vi quando um cristão esfaqueou o outro com uma faca por causa de discussão acerca da palavra. Eu vi o demônio do debate. Ele é o responsável que inventa várias correntes ideológicas dentro da teologia e causa divisões entre os cristãos. Revelação dos ministérios malignos das bruxas. Eu e os missionários saímos desse país. Os 2 missionários eu mandei voltar para cuidar das igrejas filiais e eu fui para a Austrália. Tinha vários missionários de diversos países. A obra de missão desses missionários estava dando tudo errado. Eu orei a Deus e pedi para me mostrar o que está acontecendo com a missão nesse país. E Deus me mostrou em visão um grupo de bruxas da religião Wicca, fazendo magias poderosas de cegueiras espirituais. Eu vi quando os missionários que vieram fazer missão tiveram os seus olhos espirituais vendados para não enxergar o pecado e pensar que tudo está bem. Eu também tive o meu dom de visão ocultado, não conseguia enxergar o mundo espiritual. Estava na igreja pregando, mas não conseguia ver os demônios agindo na vida das pessoas. Na visão que tive nas orações eu não conseguia enxergar onde estavam essas bruxas. Apenas via a casa onde elas estavam, mas tudo estava escuro, parecendo que elas tinham apagado as luzes. Eu só conseguia ver escuridão e as vozes delas.
E os missionários de outros países que eu conheci ali fazendo missões tiveram os dons da visão ocultando, mas não estava enxergando o mundo espiritual. Todos nós estávamos sem direção naquele momento. Eu que pensava que a religião Wicca era fraca na magia, mas me enganei. Eu orei a Deus e o Espírito Santo me revelou que existe uma convenção de bruxas nesse país que conseguem ver todos os passos de cada cristão. O objetivo delas ocultarem as nossas visões foram para esconder os seus planos malignos. O Espírito Santo me revelou que elas fizerem um ritual para bloquear os principais dons dos cristãos e aqueles que têm visão espiritual teve o seu dom bloqueado. O Espírito Santo disse: ore e repreenda essa escuridão espiritual. Eu orei 4 horas sem parar e vi uma escama espiritual negra que caía dos meus olhos. Quando aquelas escamas caíram dos meus olhos, a minha visão se abriu. Eu conseguia enxergar a mesma casa escura, mas dessa vez, ela estava com as suas luzes acesas, pois aquela escuridão que eu enxergava era as escamas espirituais de bloqueio que elas jogaram nos missionários. Eu vi mais de 12 bruxas reunidas nessa casa. Fui visitar outra igreja, mas agora conseguia ver os demônios, pois as escamas espirituais caíram. Eu preguei nessa igreja e muitos se converteram. Eu vi anjos colocando vestiduras brancas nos irmãos. Eu perguntei ao Senhor, o que isso significa? O Senhor disse: estou purificando os pecados deles, limparei as suas veredas, libertarei eles do mundo e serão justificados diante de mim. Nunca mais irão querer pecar, sentirão desprazer com a corrupção desse mundo e terão nojos do pecado. Levarei alguns ao céu e ao inferno a partir dos anos que estão por vir. Alguns eu tenho separados para uma missão especial. Eu tenho poupado catástrofes a acontecer nesse mundo por causa dos meus remanescentes que ainda não se contaminaram e estão ativos na terra fazendo a minha obra. Depois que recebi essa revelação na igreja, retornei para casa. Quero dizer para você que viver uma vida santa, grande autoridade no mundo espiritual irá receber se não parar de buscar. Se vocês permanecerem na santidade e não desviarem, subirá de cargos espirituais. No mundo espiritual também tem cargos celestiais que os próprios anjos nomeiam. No céu cada anjo tem a sua função que Deus assim o entregou. A igreja também é assim, o próprio Jesus manda os anjos derramar um óleo brilhoso sobre a cabeça dos santos. Cada unção que o anjo derrama sobre o salvo, concede uma capacitação espiritual na guerra contra as legiões demoníacas. Os demônios respeitam o cristão que teve a sua cabeça ungida por um desses óleos celestiais. Eles sabem que não tem força contra o ungido e armam ciladas para esses cristãos caírem por conta própria. Eu tive uma visão com os cristãos fazendo a obra de Deus. Eles saíram dos seus empregos pelo chamado de missão. Os anjos com os seus livros de ouro anotavam todas as obras deles. Tudo estava sendo registrado no livro de ouro. Depois eu vi uma mão descendo do céu e assinando o livro. E uma voz disse: estou aprovando essa obra. Os anjos que registraram as obras daqueles missionários são as testemunhas que eles fizeram um bom trabalho. Aquela obra que os missionários estão fazendo pertence a Deus. Os missionários estavam trabalhando para Deus, não para o homem nem para o ministério. Eles não esperam recompensas das pessoas ou de pastores por aquilo que fazem na obra. Os seus reconhecimentos não vêm dos homens, mas Deus reconhece os seus esforços na obra. Quero dizer para a igreja, se vocês pensam em ter cargos e subir de cargos na igreja, ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Parem de imitar os cristãos de outras igrejas, sejam diferentes, brilhem e se destaquem no mundo espiritual.
Ser cristão não é pegar uma Bíblia e vir todos os dias para a igreja, cantar e escutar a palavra e depois voltarem para as suas casas. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é viver o evangelho fora da casa de oração, sendo no seu lar ou no trabalho. Ser cristão é viver uma vida de oração dentro do seu lar, não somente na